Estava pregando, eu sem reverência virei as costas. Quando um amigo chegou para mim e falou assim, ele falou, vamos lá na igreja de Parque Colômbia, porque lá tem festa, tá cheio de menina lá. Eu falei, vamos embora. Eu virei as costas da palavra do pastor. E quando eu desci a rua Porto Carreiro, e tinha a principal, Bulhões Marcial, eu só olhei para o lado direito, onde vinha um ônibus, né, o 907. E quando eu meti o pé, eu só escutei o colega gritar, olha o carro, já era. Eu recebi uma pancada muito forte na perna esquerda. Eu senti meu corpo virar no ar, fui jogado do outro lado da pista. Por sorte, não vinha um carro em alta velocidade, senão passava por cima de mim. Né? Eu me lembro que a minha perna aqui subiu, o osso ficou para sair para fora da perna, eu coloquei a mão para o osso voltar para o lugar, o osso ficou trepado em cima do outro, e eu fui para o hospital Getúlio Vargas. Lá chegando, eles radiografaram a perna, mas não radiografaram o meu quadril. E eles disseram, você vai ter que ficar aí para fazer uma cirurgia, e aí você teve fratura exposta. Eu falei, tá bom. Fiquei lá, e o tempo passou e nada de vir a cirurgia. E o tempo foi passando, nada de vir a cirurgia. E 19 dias depois, eles falaram com meu irmão que tinha que botar uma platina na perna por causa do osso. E quando foram me operar, a perna já estava infectada. Colocaram a platina. Demorou muito. Com a perna cheirando mal a si mesmo. Eu tomando antibiótico e nada de progredir. Eles simplesmente, com 5 dias de operado, me mandaram para casa. E eu tomava um antibiótico, mas nada da perna melhorar. E interessante que eu virava para minha mãe e dizia assim, está cheirando mal a minha perna? Ela dizia, não, meu filho, jogaram alguma coisa podre na lixeira. E mamãe virava as costas e ia chorar no quarto. Então, até que meu irmão arrumou um trabalho de carteira assinada, aí eu fui levado para um hospital chamado Hospital Santa Terezinha, lá na Tijuca. Quando eu cheguei lá, o médico olhou para minha mãe e falou assim, senhora, só mandam bomba para cá. Aí minha mãe olhou para ele, mas doutor, eu não entendi, a perna do seu filho não tem mais jeito não, senhora. Nós vamos amputar a perna dele. Ele é de menor, a senhora vai assinar uma declaração, uma autorização para a gente? Minha mãe falou, não, doutor, não vou fazer isso não. Aí ele puxou assim, a minha bermuda, olhou, a pele, Ângela, da minha coxa estava enegrecida. Aquela carne esponjosa. Ele botava o dedo assim, o dedo entrava por dentro da carne de tão podre que o tecido estava. Ele disse, olha, a perna do seu filho apodreceu. Amanhã nós vamos amputar com ou sem a autorização da senhora. 2 médicos falando isso para minha mãe. Eu me lembro que eu mesmo enfraquecido, com febre, com dor, eu olhei para minha mãe, uma baixinha de 1,5 m, botou o dedo na cara do doutor João, lembro do nome dele até hoje, doutor João. Ele falou, olha aqui, doutor, o senhor não vai cortar a perna do meu filho, e amanhã de manhã o senhor vai ver quem é o Deus que eu sirvo. Olha, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 29, diz assim, para você que está me ouvindo, coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Foi o que minha mãe fez. Minha mãe colocou a boca no pó e foi buscar naquele que podia resolver aquela situação. Aqueles médicos precisavam ver, de fato, quem era o Deus que ela servia. Amém. Na manhã seguinte, eu acordo com um incômodo nas costas. Eu me viro assim, eu estou literalmente deitado numa poça de sangue, um pedaço de ossos, com carne estragada. Aí eu fiquei apavorado, comecei a gritar, enfermeira, socorro! E as enfermeiras entraram, e quando viram aquela situação, pegaram um galão de éter, jogavam em cima de mim, começaram a me lavar, me limpar, trazer aqueles panos e passavam. Olha, Ângela, era tanta secreção que saía, era tanta podridão que saía. Olha, minha febre foi embora. O mau cheiro da perna desapareceu. 32 pontos que eu tenho aqui do lado da perna se abriram e como se os anjos estivessem limpando, jogando tudo para fora. Aí eu cheguei no hospital com a perna dessa grossura assim, e agora a perna estava assim, bem reduzida. Saiu aquela podridão toda. Enfim, 8 horas da manhã chega os 2 cirurgiões. Cadê o Paulo Roberto para a gente fazer a amputação? Aí a enfermeira falou assim, e doutor, acho que só não vai amputar aquela perna não. Vai lá ver o que aconteceu. Aí o médico chega e me encontra bem sorrindo. Rapaz, deixa eu ver essa perna aí. Aí tirou o curativo, olhou. Aí um olhou para o outro e falou assim, não foi essa perna que a gente viu ontem não. O outro falou assim, a perna dele estava preta. O que aconteceu que está da cor da outra? Aí ficaram olhando, deixa eu ver. Aí
No lugar onde estava aquela carne cinzentada, Ângela, agora estava uma carne vermelha sangrando. Normal. Aí ele começou a beliscar minha perna assim. Eu falei, doutor, ele falou, não, eu tenho que ver se esse tecido... Ele falou, eu quero ver se esse tecido está seguro. Aí beliscava assim e o tecido estava seguro. Ele falou assim, o que aconteceu? Aí o outro fez assim nele, tocou assim no ombro. Rapaz, lembrei. Tu lembrou o quê? Aquela mãe dele, aquela baixinha, botou o dedo na tua cara, lembra? Falou que você não ia cortar a perna do garoto e que você hoje ia ver quem era o Deus que ela servia. Ângela, quase que eu dei glória ali na cama. Aí o outro falou assim, é mesmo, isso é um milagre, vamos embora daqui. Milagre, né? E eu fiquei com a minha perna, estou com a minha perna até hoje, para a glória de Deus. Foi um dos milagres que impactou aquele hospital, impactou aquela enfermaria, né? Mas meu quadril, Ângela, estava colado. Eu não conseguia me sentar como eu sento aqui. O meu corpo era completamente esticado devido à anquilose, à calcificação do quadril, né? Aí passou-se o tempo, a calcificação me trouxe um encurtamento na perna. Eu estava, na época, com 2 centímetros de encurtamento de uma perna para outra devido à calcificação. Ele falou, nós vamos ter que corrigir isso aí através do implante de prótese. Tudo bem. Em 1994... eu já estava com 36 anos, nós fomos fazer então esse implante, né? Estava todo feliz porque ia corrigir, ia voltar a sentar. Poxa, eu estava sempre botar a mão no meu dedão do pé, desde os 14 anos de idade, quando sofri o acidente. Mas você sabe que com 7 dias de operado, eu peguei infecção. Hoje em casa? A gente não sabe se foi uma rejeição ou se foi em casa. O médico falou assim, olha, como a bactéria de origem intestinal talvez tenha sido na hora da higiene, do banho, alguma coisa penetrou nos pontos. Quando o médico chegou certa vez para me visitar, eu estava todo amarelo. Eu estava com os olhos amarelos, eu estava com a palma da mão amarela e o médico falou, você está com hepatite. Eu peguei hepatite medicamentosa devido à quantidade de antibióticos que eu tomei. Ele disse, olha, não tem mais jeito, nós vamos tirar essa prótese, vamos te mandar para casa e você vai ficar alguns dias, alguns meses, até se recuperar. Bom, eu fui então para casa, fiquei 6 meses sem colocar a perna no chão, aguardando o corpo se restaurar. Mas, Ângela, olha o que acontece. Eu fui para casa, a fé aumentou, sabe? Porque eu falei, Senhor, eu estou aqui, Deus, né? Se eu vim para casa, a infecção cedeu, o Senhor tem um plano para fazer aqui, um propósito. Eu voltei para o hospital. Alegre, feliz da vida, fizemos o 2º implante, falei, Senhor, e agora vou sair daqui curado. Que bênção. 7 dias depois, a infecção volta. E ali, Ângela, eu entendi qual era o propósito, evangelizar aquele hospital. Evangelizar aquele hospital. Então eu pegava minhas muletas, saía e eu ia de quarto em quarto. Olha, as pessoas eram curadas, tinham alta e eu ia ficando. As pessoas eram curadas, tinham alta e eu ia ficando. E eu falando, Jesus, olha, eu contabilizei na época o nome de 23 pessoas salvas que aceitaram Jesus, que receberam a oração, não é? Aí, menina, o médico chega para mim e diz, Paulo, tu já está aqui 3 meses, a infecção não cede, nós não vamos cometer a loucura da vez passada para que a hepatite não volte. Porque você já está com o reagente da hepatite C dentro de você. Então, falei, doutor, vai fazer o quê? Nós vamos tirar a prótese. Eu falei, e quando vai ser o próximo implante? Jamais, nunca. Doutor, e como é que eu vou andar? Ele falou, você não vai andar. Não vai. Tirou a prótese. Passou o 1º mês lá no hospital, cadê que a infecção cedia? E os médicos lutando, e antibiótico daqui e dali, e nada do antibiótico fazer efeito. Suspendeu o antibiótico, falou, não tem mais jeito, você vai para casa para você não morrer no hospital com essa infecção. E eu fui para casa, aguardando por um milagre, agora duplo. Me fazer andar e acabar com a infecção. E aí meu irmão mais velho, já pastor Carlos Cunha, ele chega para mim e diz, eu conheço um lugar que Deus vai te curar. Eu falei, é? Eu falei, nós vamos toda segunda-feira na pastora Antonieta Rosa. Reunião de oração na pastora Antonieta Rosa, toda segunda-feira na Assembleia de Deus Portas das Ovelhas, que hoje é a DIVEC Largo do Bicão. Comecei aí. Ângela, acredita que na hora da oração
eu era ungido, pessoas colocavam a mão, está repreendido, você está curado em nome de Jesus. Eu falava, eu recebo. Aí você, com a muleta, e você sabe que no dia seguinte você acordar e tua perna está de novo cheia de secreção. Você imagina você, um mês, um ano. Fala, Senhor, já estou um ano. E detalhe, você vê as pessoas deixar colete de coluna lá, pessoas deixando muleta lá, pessoas deixando cadeira de roda, e você voltar para casa com as duas muletas. Era uma vergonha para mim, mas olha, eu aprendi uma coisa. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Porque há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Eu entendi que era o meu tempo de choro ainda. E eu, ao invés de chorar, de lamentar, eu dava graças a Deus. Tem muito crente que não consegue a promessa porque não persevera. Eu falei, bom, desiste. Vambora, mano. Tá animado, mano? Vambora, pega o carro, vambora. E eu ia. Um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava pregando sobre Marcos 11, 22. Porque se você tiver fé, como de um grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Se você não duvidar, mas crer em seu coração, que se fará aquilo que diz, assim será com você. Eu abracei essa palavra, Angela. Eu falei, é para mim. Eu comecei a dizer, Senhor, é para mim, eu estou curado. Glória a Deus. Eu estou curado, essa infecção já foi embora, eu estou curado. Olha, falei com meu irmão que na hora da oração eu senti um choque elétrico no meu corpo. Eu falei, mano, fui curado. Ele falou, como das outras vezes? Eu falei, não, mano, das outras vezes, essa vez Deus me tocou. Eu senti um choque no meu corpo. Eu fui para casa. Ângela, no dia seguinte que eu acordo, que eu olho para a perna, cheia de secreção. Aí eu não lamentei, mas o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa. Você é daqueles que vive pelo que vê ou você vive pelo que crê? Eu falei, epa! Aí o Espírito Santo falou, meu filho, não é por fé? Eu falei, eu estou curado. É essa a afirmação. Eu ia tomar meu banho, Ângela, e eu vi a secreção descer pela perna. Eu dizia, pode ir embora, bactéria, porque tu não pagou aluguel, tu está despejado, tu não está mais na minha perna. Sabe, o que é você olhar a perna, mas ver que a secreção está indo embora? Segundo dia, acordei na expectativa. Estou curado. Quando eu tirei, que eu olhei, secreção de novo. A mesma profecia eu lancei. Estou curado. Para resumir, no 7º dia, quando eu acordei, aquelas gases estavam completamente secas, limpas. E quando eu tirei o curativo, estava tudo fechado. Glória a Deus. Tudo fechado. Agora faltava eu andar, né, Ângela? Porque sem osso. Como é que vai fazer sem osso? O médico disse assim para mim, seu osso está solto da perna. Se você colocar a perna no chão, o osso vai sair para fora. Porque o osso está colado na pele. Então qualquer peso sai. Perfura. Eu acordei de manhã com uma voz no meu ouvido. Meu filho, você quer andar? 7 dias depois da cura, da infecção, ou seja, 15 dias após eu ter ouvido esta mensagem, eu acordei com essa voz. Meu filho, você não quer andar? Anda. Quem está falando comigo no quarto? Ninguém. Então eu levantei, botei a perna no chão e eu vi o médico, ouvi a voz do médico. Se colocar a perna no chão, vai ter uma infecção generalizada, você vai morrer. Por favor, não coloque a perna no chão. Eu tirei. E de novo a voz veio mais forte. Filho, você não quer andar? Coloca a perna no chão. Eu fui até o banheiro, mas fui pulando num pé só. Quando eu cheguei lá no banheiro, o Espírito Santo falou no meu coração, eu senti uma voz forte. Ué, você diz que quer andar e você veio pulando? Meu filho, bota a perna no chão e anda. Olha, eu fui tomar meu banho, eu botei a perna no chão, eu vi quando uma cara negra se apresentou assim na janela, rindo e dizendo, eu quero ver você morrer. Coloca a perna no chão para esse osso sair para fora. E aí eu ouvi uma voz mais forte. Satanás tentando me paralisar, tentando abortar o meu milagre. Ele não brinca, não. E eu ouvi Deus falar assim, bem forte, Ângela. Filho, põe a perna no chão, porque o teu Deus te garante. Ângela. Glória a Deus. Eu senti a parede vibrar quando eu vi essa palavra de Deus. Eu coloquei a perna no chão, a perna fixou. E eu estou andando assim até hoje para a glória do nome do Senhor. Então, aqui está a articulação perfeita. Sim. Né? O osso com a cabeça do fêmur. Aqui está o outro fêmur sem articulação, solto.
Aí tá o milagre, a Não, tá prova um do milagre. milagre. Tá um milagre. O osso é Glória a solto. Deus. Aqui está ele de perfil, a ponta do fêmur. Glória Ele não a Deus. encosta. Ele não encosta na bacia. Esse aqui dá para ver bem. Aqui tem os nervos, aqui no meio, mas aqui está o osso solto. Né? O lado bom, o lado direito, e o lado esquerdo completamente Glória a solto. Deus, aleluia. Para a glória do de nome Deus. do Senhor. Amém.